enfrentar a violência nas escolas ou fazer educação domiciliar? Olá, aqui é a professora Marchene falando, Educação Domiciliar Adventista. Como acontece a violência nas escolas? Desde 2019, mais da metade dos professores disseram já ter sofrido algum tipo de agressão. Entre os estudantes, 81% relataram saber de episódios de violência nas próprias escolas. E o que dizem a respeito? A violência protagonizada nas salas de aula possui diversas causas, como a transferência de papel dos pais na educação dos seus filhos e o consequente acúmulo de funções por parte dos educadores. A falta ou insuficiência de políticas públicas, resultando num sentimento de incapacidade por parte dos docentes diante das situações as mais graves, como é o caso da participação dos discentes no tráfico de entorpecentes e fácil acesso a armas de fogo. Destaca-se que mais de 70% dos jovens nas escolas brasileiras já presenciaram alguma situação que envolvesse agressões físicas e verbais entre os alunos, e mais de 30% já se envolveram diretamente em brigas, conforme apresenta os fatos acima. O principal fator observado é a violência, ora como causa, ora como consequência, desestabilizando o ambiente como um todo e sendo um forte agente para a falta de respeito no ambiente escolar. Diante disto, observa-se que a mediação é uma das alternativas de solução dos conflitos existentes no ambiente escolar. Desde que os temas pertinentes à violência e à cultura pela paz sejam desenvolvidos dialogicamente com professores, alunos, gestores e demais profissionais escolares. Como vemos, por mais que o sistema tente infringir sobre a educação, não há como prever as consequências quando uma família, imaginando ter escolhido o melhor lugar para deixar a sua criança, mas correndo o risco de não poder levá-la de volta para casa ao final do dia. Pela recorrência, é necessária uma reflexão séria por parte dos pais, porque a sociedade crê que é necessário enviar seus filhos à escola do que os educar em casa. Escola ou homeschooling? Durante toda a história da humanidade, sempre houveram aqueles que se rogaram melhor entendidos em determinados assuntos em detrimento das demais pessoas, visto que pela própria natureza do ser, aos genitores é legada a responsabilidade de criação e educação dos filhos. No entanto, quase nos primórdios foram delegadas essas funções a terceiros, por vários motivos, podendo ser por impossibilidade causada por alguma doença ou falecimento dos pais, o que justifica, porém, com a premissa de preparar a criança e jovens para uma profissão que lhes possibilitassem o sustento. Ou mesmo, hoje é comum a concepção de que se trata, como óbvio, antes mesmo de a criança nascer, já se pensa na escola em que será matriculada, quando na maioria das vezes as mães entram na fila das cobiçadas creches. Conhecendo, como já demonstraremos num vídeo a seguir, quanto à necessidade do acompanhamento do desenvolvimento da criança nos primeiros 1000 dias de vida. Não é difícil entender que lugar de criança é no lar e não na escola. Ultimamente temos recebido notícias que tratam dos ataques nas escolas brasileiras, causando hediondamente mortes tais como a da professora de mais de 70 anos e criancinhas em uma creche dos 4 aos 7 anos de idade, sem falar dos feridos e traumatizados. Ninguém nessa terra poderá devolver as crianças a seus pais. Claro que em Cristo temos esperança, mas isso não justifica expor seres ainda dependentes da proteção familiar ao que é incerto. Quantas famílias hoje estão aterrorizadas e profundamente arrependidas de um dia ter dado ouvidos ao sistema, para no final não ter tido o resultado imaginado. O que se vê é notícia de bullying, fracasso escolar, teoria de identidade de gênero e a tão famigerada violência sem propósito. Quanto à mãe, sim, ela pode matar os seus filhos, dependendo de diversos fatores. Autores tentaram estabelecer sistemas de classificação
E um deles é bem interessante. Ele coloca as mães filicidas em 5 categorias, segundo as motivações maternas. Mães despreparadas, desapegadas. Não existe ligação entre mãe e filho, ou ela não é pretendida. Mães abusivas, negligentes. A ligação entre a mãe e a criança possui uma falha e ela pode ser caracterizada como uma disciplina excessiva, reativa ou inadequada. Mães deprimidas, psicóticas. Neste caso, há uma presença de um transtorno mental que influencia diretamente na relação com a criança e a própria percepção como mãe. Mães retaliatórias são mulheres que cometem o filicídio para punir uma outra pessoa, geralmente um companheiro. Mães psicopatas. Estas matam conforme seu interesse. Pode ser financeiro, exploração ou por autoindulgência. Observe que nenhuma das motivações se dá pelo fato de uma mãe estar realizando o ensino domiciliar. E quanto à violência nas escolas, um dos apontamentos que mais chamam a atenção de especialistas é o da alta incidência de casos de violência em ambiente escolar. Infelizmente, pela falta de estrutura, a escola, em vez de ajudar a reduzir os impactos que essa violência teria sobre os adolescentes, acaba potencializando exatamente porque não é um ambiente adequado, aponta um professor, lembrando de casos de bullying e brigas na escola. Dados ainda mostram que 8 em cada 10 jovens já presenciaram ou praticaram atos de violência nas escolas. Claro que fatalidades existem e ninguém está isento, mas levando em consideração as estatísticas, logo devemos considerar o cenário como ideal para se repensar o lugar da criança. Qual o papel dos pais na segurança das crianças? Garantir a segurança das crianças é parte fundamental para permitir o desenvolvimento físico, emocional e social pleno e saudável de meninos e meninas. Para isso, considera-se que, além de cuidar para que o ambiente das crianças seja seguro, é tarefa dos adultos colaborar para que elas aprendam, por meio de limites e afeto, a evitar riscos para si mesmas e para os outros. Portanto, a educação domiciliar é ideal para todas as classes sociais, para qualquer família que se disponha a preparar-se para arcar com todos os ônus desta questão. Agora vejamos as vantagens do homeschooling. De acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, conhecida por todos, entre os benefícios que os alunos podem ter é o emprego de novas estratégias para o aprendizado, tendo em vista que o processo de ensino pode ser adaptado para cada indivíduo personalizado. E, de acordo com a palavra de Deus, personagens como Enoque, Noé, Moisés, Josué, Caleb, João Batista, Jesus, Timóteo foram fundamentais para que hoje conheçamos a Bíblia e, através dela, recebamos a instrução necessária para conhecermos nossa origem e o nosso destino. Esses homens foram educados por suas mães e seus pais, nos quais podemos nos espelhar. Lembremos-nos também dos destaques da ciência. Bertrand Russell, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Albert Einstein, dentre tantos outros. De fato, se você se decidir a fazer educação domiciliar com seus filhos, um conselho é: prepare-se. A jornada é maravilhosa, mas árdua e desafiadora. Quer saber como se preparar? Visite o nosso site missãoeda.com.br. Lá você encontrará o curso de capacitação de pais educadores e receberá ao final o seu certificado de capacitação. E ainda tomará conhecimento de nossos serviços, todos voltados para apoiar e proteger sua decisão de praticar educação domiciliar. Não esquecendo de lembrar da coleção Família Educadora, uma coleção de livros didáticos produzidos especialmente e exclusivamente para a prática dessa modalidade de ensino. Estamos à sua disposição e até o próximo vídeo.